Como nós temos falado sempre, às quintas-feiras, nós reunimos aqui para estar falando a respeito da palavra do Senhor Jesus. Normalmente a gente sempre fala próximo aí essas datas a respeito do Natal. Mas o pastor Oswaldo já fez um estudo com os irmãos, né, no mês de novembro a esse respeito. Então eu sei que os irmãos já estão todos inteirados, embora de todos os assuntos estão inteirados, né? Às vezes, irmãos, será que vale a pena continuar falando disso, falar daquilo outro? Mas a gente precisa ter sempre em mente que quando Deus falou lá com o profeta Jeremias, né, no capítulo 3, depois no 23, se eu não me engano, ele falando a respeito do atalaia, a função do atalaia não é fazer com que as pessoas obedeçam. A função do atalaia é avisar, é falar. E nós como pastores, nós como servos de Deus, estamos aqui também da mesma forma para falar a respeito da palavra de Deus. E falar, mas às vezes não adianta, né? Fala, e as pessoas às vezes não ouvem, não querem ouvir. Isso é o problema de quem não quer ouvir, né? Mas de falar é o dever nosso, independente de qualquer coisa. E cientes, né, irmãos, como nós temos falado, eu quero continuar falando com os irmãos essas últimas 3 quintas-feiras a respeito de doutrinas bíblicas, sem entrar em nenhuma delas, mas o que a Bíblia fala sobre doutrinas bíblicas? Qual que é a função dela? E hoje eu gostaria de entrar um pouquinho falando a respeito, né, a respeito de traje. Se der tempo a gente fala mais alguma coisa, mas principalmente dos trajes, porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, mas a Bíblia não fala qual que o comprimento do traje, da maneira que deve ser, e aí fica, mas será que ele não fala mesmo, né? E muitas vezes as pessoas precisam ter bom senso, né? E os irmãos já ouviram falar disso, que as pessoas precisam ter bom senso? Todo mundo precisa ter bom senso. Mas o que é bom senso? Ter um senso apurado, um senso bom, né? Um senso no sentido de sensibilidade em relação às coisas, mas o problema é que para muitas pessoas as coisas vão se mudando. Então se os irmãos pegarem e ver dos anos 60, 1960, 1950 para trás, 1930, 1900, o traje de homem era o seu roupas longas, né? Usavam lá o chapéu na cabeça, as mulheres de traje longa. Foi passando o tempo, as coisas vão mudando e o bom senso também muda, né? Então, e a Bíblia também nunca falou de bom senso, ele deixou escrito. E nós já falamos a respeito disso, a respeito de doutrinas. Para que serve a doutrina? A doutrina serve para salvação, né? Lemos lá outro dia, quando nós deixamos a doutrina de Deus, nós estamos caminhando para a perdição. Então o que é doutrina? Mencionamos já falando sobre os ensinamentos bíblicos, e essas doutrinas, ensinamentos que foram deixados, e muitas vezes quando ele não é bíblico, ele pode ser ou doutrina de demônios ou doutrina de homens, como nós mencionamos e lemos alguns textos também. Mas o que é então em prática essas doutrinas? E nós vamos falar de algumas, embora nós já citamos algumas ao decorrer disso, né? Até citamos ainda lá, olha, Paulo escreveu para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Então quando despreza, está indo contra a doutrina de Deus, porque foi deixado que não devia ser desprezado. Então quando nós desprezamos o dom que Deus deu para cada um de nós, estamos deixando também os ensinamentos de Deus. Mas antes de nós lermos, qual que é a importância disso para nós? Aqui, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, né, no capítulo 1, no versículo 27, que nós já lemos aqui, e ele fala ali a respeito das prisões que contribuíram, né, para o evangelho ser propagado, ser anunciado. Ele tinha uma confiança, né, a respeito disso, então, que mesmo que para isso era importante ele sofrer, padecer. E nós lemos aqui em Filipenses 1, 27, né, nós vamos reler novamente, dando ênfase a cada um dos textos, mas dizendo para os irmãos, qual que é a importância de nós termos a nossa fé em Cristo? Aquele que está em Cristo Jesus, ele não tem a sua fé abalada quando está em Cristo, né? Então a gente olha para isso, e vendo que quando nós lemos os evangelhos, qualquer um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os irmãos vão ler, até João, os irmãos vão falar a respeito de Cristo, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, falando aonde Jesus passava, aquela multidão estava atrás de Cristo. Mas quando nós vemos que no momento da crucificação, né, os irmãos lembraram um pouquinho do texto, quantos estavam ali? A Bíblia fala Maria,
outra Maria e alguns irmãos. Aí já não estava mais todos, a fé já havia se desfalecido. Então a gente olhando e vendo aqui a palavra do Senhor e deixando bem claro, e o próprio Jesus dizendo assim: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus, porque todas as pessoas evangélicas, ou todo o mundo gospel, como queiras chamar, o mundo católico, todos eles estão com a Bíblia na mão, né? Os esotéricos ainda, todos usa-se a Bíblia, os espíritas de certa forma usam a Bíblia para algumas coisas, mas a Bíblia, como já foi deixada, ela não é de particular interpretação. Aquilo que Deus deixou para nós, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós temos falado isso reiteradas vezes com os irmãos, né, que tudo que foi deixado para nosso ensino foi deixado. E a Bíblia fala que o próprio Jesus, olha, ele já revela o final desde o começo. Então tudo que deixou para nós precisamos conhecer, para que nós possamos entender o que diz a palavra de Deus. Então quando a gente vê, nós vivemos aqui numa região bastante quente, né, e as pessoas cada vez vão encurtando as vestes, mas o que isso tem a ver com a nossa santificação? O que isso nos mostra? Irmãos, é tão importante essas coisas porque o nosso traje, a nossa veste, fala muita coisa a respeito de nós. Se os irmãos, por exemplo, entrar no fórum e ver uma pessoa de terno e gravata, o irmão vai imaginar que ele é pelo menos uma das três coisas, não é? Se você for no fórum e ver alguém usando terno e gravata, você acha que ele é o quê? Advogado, juiz ou promotor. As pessoas que estão participando da audiência não precisam usar terno e gravata, mas eles precisam para a audiência. O advogado, né? Advogado, o promotor ou o juiz, é uma dessas. E se você entrar na sala e ele tiver com uma capinha preta em cima do paletó, você não tem dúvida, ele é juiz, né? Porque só o juiz que usa aquela capinha preta para cima. Eu não sei nem porquê, mas eu sei que ele usa. Então, o que isso tem a ver? A nossa veste fala muito ao nosso respeito. Olha, irmãos, que coisa interessante. Se o irmão sair de noite e estiver andando por uma das ruas de Ribeirão Preto, principalmente na região da Baixada, e você vê ali uma prostituta, os irmãos acham que dá para identificar ela? Só de olhar de longe, não precisa nem chegar perto. For lá para o final da Avenida Brasil, será que tem alguma dificuldade de encontrar alguma prostituta? Saber quem que é prostituta? Não, porque a roupa que ela está usando. Você olha ali e vê, e se estiver passando por ali uma pessoa com uma roupa diferente, tiver uma que é prostituta, outra não, você sabe quem é, que não é só do jeito que ela está vestindo, né? Então quando nós vemos aqui Malaquias, nós vamos ler o texto que assim diz, né, falando que nós veríamos, e outra vez, ver se a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, é muito simples, né? A gente conhecer a Deus, que o tempo vai passando, as pessoas vão se modernizando, e aí vai entrando o pecado na igreja, nós vamos vendo que as pessoas vão diminuindo a roupa, vão mudando o tipo de cabelo, vão usando joias, pintura, e aí vai entrando tudo isso na igreja, depois você não sabe mais quem é crente e não é. E antigamente, ainda um tempo não muito distante, ainda você podia dizer que a pessoa estava indo para uma igreja evangélica quando ele estava com uma Bíblia na mão. Hoje 99,8% do mundo evangélico não usa a Bíblia. Eu estou citando talvez mais, né? Não usa a Bíblia, não dá nem para saber que é cristão, porque nem Bíblia tem. Então ficou mais complicado. Mas quando nós vemos aqui, o Paulo escrevendo para a igreja lá de Filipos, ele diz assim: irmãos, somente devei portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Os ensinamentos, a Bíblia. Esse é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. As boas novas de salvação, que muitas vezes é pegado, que Deus é amor, que Deus só quer o seu coração, que você pode vir do jeito que está e continua do jeito que você quiser ficando, isso não é boas novas de salvação. A boa nova de salvação, Deus ele pega todos os pecadores, o pior que seja, o que não é tão pior assim aos olhos da sociedade, e ele traz e ele muda, e a Bíblia fala que ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que algumas coisas se tornam novas, né? Algum balança a cabeça, outros ficam sérios, né? Não é, né? Eis que tudo se fez novo. Não é algumas coisas,
Então a pessoa podia ser o que for, agora ele passa a ser filho de Deus. E nós trazendo, irmãos, por esse prisma, se nós entendermos que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, ou por adoção, que nós somos filhos por adoção, adotivos, e nós pertencemos à pátria celeste, né? Então as pessoas, quando olham em nós, eles precisam ver o quê? Luz. Precisa ver Cristo, precisa ver o Evangelho resplandecendo, precisa ver a glória de Deus na nossa vida. Os irmãos lembram que quando Moisés falou com Deus, que ele recebeu as tábuas da lei lá no monte, a presença de Deus estava naquele monte. Quando ele saiu do monte, será que alguém tinha alguma dúvida de que Moisés tinha visto Deus, ou a glória de Deus? Por que não? O rosto dele brilhava, já ficou diferente, né? Então a gente olha para isso, a gente vê que a glória de Deus, quando entra na vida da pessoa, as pessoas percebem. Então o que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, e é uma igreja gentílica, ele está dizendo assim: irmãos, vocês somente precisam portar-vos. O que significa essa palavra portar-vos? Talvez alguma tradução possa estar um pouquinho diferente, mas o que significa portar? O seu porte, o seu jeito, a sua aparência, o seu exterior, portanto, né? Que ninguém dá para ver o que está lá no interior, isso é Deus que vê. E a mudança, evidentemente, que ela vem de dentro para fora. Quando Deus transforma o ser humano, ele muda por dentro e aparece exteriormente. Quando não tem uma mudança interior, às vezes a pessoa até muda exterior, mas a mudança interior não vai fazer com que a exterior logo se desfaça, porque precisa ter essa mudança exterior. Então assim, a maneira que as pessoas olham para você, ela precisa estar digna. Olha que coisa, palavrinha bonita, né? E o que significa então você estar de uma forma digna? Os irmãos estão falando, mas eu não ouvi aqui, não chegou no meu ouvido, né? O que é digno? Os irmãos acham que, se você for, por exemplo, aqui na Dom Pedro tem algumas lojas, se você entrar lá, tiver lá um rapaz andando de sunga e uma moça de biquíni, está num traje digno para estar numa loja? Para o mundo, na praia está tudo bem, mas até fora da praia já ficou esquisito, porque não está no lugar adequado. Para nós, como servo de Deus, em lugar nenhum. Mas olha, você não está digno, você não está decente. Então nós podemos trocar aqui, a palavra de Deus assim: olha, vocês devem estar de uma aparência decente ou de acordo com o Evangelho de Cristo. Não é bonito essas coisas, irmãos? Porque o que ele está dizendo assim? Ó, dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Vocês devem estar com aparência conforme o Evangelho de Cristo, parecida com o Evangelho de Cristo. Então, o que isso significa? Que eu preciso conhecer o Evangelho de Cristo. Porque como é que eu vou estar de acordo com o Evangelho de Cristo? As pessoas até dizem assim: não, você precisa ficar bonita para que você possa estar na presença de Deus. Então as pessoas vão para o culto, se coloca pintura, bijuteria, e vai se fazendo o seu adorno. E aí nós vemos lá Paulo, né, escrevendo também esse respeito para Timóteo, né? Ele diz assim: olha, o enfeite não seja no exterior. Olha, será que Paulo estava errado e os atuais que estão corretos? O Evangelho de Cristo é isso, né? Então será que você que está aqui, você que ouve pela rede social, você que vai ouvir depois, você está andando de uma forma decente, conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho de Cristo? E aí ele continua, né? Porque quer que eu vá, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós. Eu posso estar presente ou eu posso estar distante, mas eu vou ouvir a respeito de vós, que vocês continuam no mesmo Espírito, né? Olha, que mesmo Espírito? O Espírito de Deus, aquele que está na presença de Deus. Então é muito simples. Olha, como é que Deus vai usar alguém? De acordo com a sua vontade, aquele que está andando de acordo com a vontade de Deus, do jeito que Ele deixou para cada um de nós, né? Então, olha, vocês estejam no mesmo Espírito. Irmãos, quando nós não estamos no mesmo Espírito, nós já estamos em desconformidade com a palavra de Deus. Não pode ter mais do que um Espírito, todos têm que estar no mesmo Espírito. Por quê? O que opera, o que reina na casa de Deus é o quê? O
O Espírito de Deus. Então, se nós não estivermos no Espírito de Deus, nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, nós já não estamos no mesmo Espírito, porque o que está falando é estar no mesmo Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele guia em algumas verdades. Não. Toda a verdade, não é alguma verdade, toda a verdade. E a palavra de Deus é verdade. Então, não adianta pensar assim, olha, não, eu estou servindo a Deus, mas algumas coisas, outras não. Não, em toda. Está no mesmo Espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu também acho bonita essa palavra aqui, né? Combatendo. O que significa a palavra combate? Trabalho, luta. O que isso significa? Que nós diariamente lutamos. A Bíblia ainda nos fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ele é o quê? Hostes espirituais da maldade, na onde? Nos lugares celestiais. A nossa luta, inclusive, é aqui quando nós se reunimos para adorar a Deus, porque mesmo aqui o diabo ele vem para roubar a paz de alguém. Por isso que vê a criança lá atrás chorando, que o outro cochichando, que o outro falando isso, que o outro aquilo, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais de maldade, ou seja, os poderes do diabo dentro da casa de Deus, na presença de Deus. Então é importante a gente saber isso, que o nosso combate é diário. Quantas vezes nós saímos de casa, às vezes meio cansados, assim, hoje eu vou na casa de Deus para adorar a Deus, chega aqui naquele sono, né? Já viu, né? Na hora da oração, na hora da palavra, dá um sono. Eu costumo brincar com os irmãos que é a mesma coisa que o diabo senta do nosso lado, né? E começa a fazer um cafunézinho, que não vai ficando assim, para que ver a pessoa está lá, porque nosso combate, irmãos, a nossa luta é sempre desse jeito, né? O tempo todo. Mas ele diz assim, que nós devemos estar combatendo com o mesmo ânimo, animado. O servo de Deus, ele nunca pode estar desanimado para fazer a obra de Deus, nunca, porque quando ele está no Espírito de Deus, ele tem ânimo, porque o que nos anima, o que nos fortalece é o Espírito de Deus. Quando nós estamos fracos, isso é um sinal evidente para nós que está faltando para nós o Espírito de Deus. É uma coisa simples. Os irmãos já foram no médico e você está se sentindo meio cansado, o médico pede os exames para você e diz assim, olha, eu vou receitar para você uma vitamina B12, uma vitamina D, não sei o que lá, porque você está meio fraco, né? Por quê? Está faltando vitamina. O servo de Deus é a mesma coisa. O que é a vitamina para o servo de Deus? O Espírito de Deus. Então, quando ele tem o Espírito de Deus, ele está animado, ele está alegre, ele está feliz, ele não desanima, porque nós sabemos que nós estamos aqui, ou deveríamos todos saber, todos ter essa certeza, que nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou, porque Ele nos capacitou, e nós estamos fazendo a obra dEle. Então, o servo de Deus, quando está desanimado, é um sinal de que está faltando o Espírito de Deus na vida dele, porque ele nunca pode estar desanimado. A presença de Deus é que anima, é o que o apóstolo Paulo pelo menos escreveu, combatendo no mesmo Espírito, no mesmo ânimo, né, o mesmo Espírito, combatendo justamente com o mesmo Espírito, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Quando as pessoas resistem às palavras de Deus, quando as pessoas não estão no mesmo Espírito, eles vão bater de frente, eles não vão concordar. Por quê? O que para eles, na verdade, é indício de perdição. O que é indício de perdição? Quando a pessoa resiste ao Evangelho, quando a pessoa resiste à doutrina de Deus, quando a pessoa não quer receber a palavra de Deus, quando ele acha que isso não é necessário, que Deus não faz questão disso, que isso era para o tempo passado, que isso já ficou lá para trás, que agora modernizou, que agora é isso, que é aquilo. As pessoas estão resistindo, e ele está dizendo assim, na verdade, isso é um indício, e é uma coisa tão interessante. Os irmãos sabem o que significa essa palavra indício? Indício. Olha, quando isso está aparecendo, está indicando, está mostrando que pode ser isso aí,
tá? Então o que ele está dizendo? Não é que a pessoa já está perdida, mas isso é indício de perdição. Por quê? Porque ele pode mudar, ele pode se arrepender, ele está vivo ainda. Mas se permanecer, olha, isso é um indício. Isso está mostrando que você está caminhando para a condenação. Precisa tomar um jeito aí, como nós falamos, está faltando a vitamina, toma essa vitamina enquanto dá tempo, antes que vai parar na UTI, talvez não dê mais tempo. Então, trazendo isso para nós, isso, a pessoa que resiste, para ele é um indício. Não estou dizendo que a pessoa está perdida, mas é um indício de perdição, porque dá tempo de voltar, de reconhecer, de voltar para Cristo. Mas todo aquele que resiste ao Evangelho de Cristo, aquele que não quer obedecer a palavra de Deus, aquele que não quer dar ouvido à voz de Deus, é indício de perdição, né? Está indicando que isso está acontecendo na vida dele. Mas para vós quem? Que está no mesmo espírito, está combatendo no mesmo ânimo pela fé do Evangelho, para vós é indício de salvação, e isto é de Deus. Por que é indício de salvação também? Porque se você continuar na mesma fé, no mesmo ânimo, no mesmo espírito, você está caminhando para a salvação. Evidentemente, se parar, se mudar, perde a salvação também, porque a salvação, quantas vezes as pessoas dizem, não, uma vez salvo, sempre salvo, pode fazer o que quiser. A gente tem um entendimento, sim, se você está salvo, você é sempre salvo, porque você recebeu Jesus, então você não vai se desviar. Mas se você desviou, está perdido, está condenado, né? Então é isso que nós conhecemos pela palavra do Senhor Jesus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer em Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo, irmãos, é um privilégio, porque Deus concedeu para nós, né, a oportunidade de crer nele. Mas não só isso, olha que oportunidade que Ele dá para cada um de nós também. Foi concedido crer, mas também padecer por Ele. Todo aquele que crê em Cristo, que obedece ao Evangelho, que guarda a palavra de Deus, ele também padece por Cristo. Por quê? Lembra, às vezes as pessoas chegam para você assim, mas você vai na igreja de novo? Mas você já não foi ontem? Você já não foi semana passada? Você já não foi? Para que você está usando uma roupa dessa? Não precisa. Lá na igreja que eu vou, o meu pastor falou que nem precisa, né? Mas quando você quer servir a Cristo, você passa a ser também desprezado, rejeitado, perseguido pelas pessoas que estão ao seu lado. Então veja que o que Paulo escreve para a igreja de Cristo, aqueles que estão combatendo na mesma fé, no mesmo amor, aqueles que estão no mesmo ânimo, na fé em Cristo Jesus, assim, para vocês foi concedido em crer nele, mas não só crer, mas padecer por ele também. Então isso tudo mostra para nós que quando as pessoas criticam, né, nós temos a certeza que nós estamos agradando a Cristo, porque nós estamos fazendo a vontade dele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora o vis estar em mim, né? E aí depois ele continua, a gente não vai continuar aqui, que nós queremos falar a respeito de traje, e aí a gente vai estar falando um pouquinho em relação a outras coisas. Então veja que importante para a nossa vida, né? Quanto mais sincero for um cristão, mais as pessoas criticam ele. Eu ouvia alguém dizer umas vezes, pessoas assim, eu não aguento mais, porque é tanta pedra que joga em mim, e alguém fazia a comparação. Principalmente nessa época agora, nós vemos muitas mangueiras, né? Muitas pés de mangas, cheio de manga. Qual que é o problema? As mangas estão lá em cima, né? Irmãos, já viram perto de um pé de manga alguém jogando pedra? Para quê? Pode derrubar a manga. O que isso quer dizer? Vocês já viram alguém ficar jogando pedra numa mangueira sem manga? Ou num pé de fruta qualquer sem fruta? Na onde que joga pedra? Onde tem fruto, para derrubar o fruto. Então, quanto mais pedras é jogada, significa que mais frutos tem. Porque se tiver só um fruto, joga aquela pedra, derruba, acabou o fruto. Mas quanto mais frutos tem, mais pedras serão lançadas. Então não se preocupe a ser, porque jogaram tanta pedra em mim, glória a Jesus por isso. Vocês acham que jogaram muitas pedras em Cristo? A Bíblia às vezes fala assim, mas Cristo foi crucificado, não foi apedrejado. Sim, eu estou dizendo no sentido de criticá-lo. As pessoas o tempo todo, todos os religiosos da época queriam matá-lo, porque dizia que ele tinha espíritos de demônios, porque era contrário à vontade dele, né? Então veja, e até próprio Jesus assim, olha, se fizeram isso com o madeiro verde, né? Imagina o que vai fazer com o seco, né? Então não se preocupe. Então para nós, olha que coisa gloriosa, foi concedido em relação a Cristo crer nele, mas também padecer por ele. É um privilégio aquele que padece pelo Evangelho de Cristo.
E aqui eu quero, irmãos, a importância disso. Olha aqui, eu quero ler com os irmãos o livro de 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. 2 Crônicas, capítulo 9. A gente vai ler do 1 ao 5. Um texto bastante conhecido, só para os irmãos verem a importância do porte. O que faz a diferença de um porte. Segundo Crônicas, capítulo 9, do verso 1 ao 5, eu pedi para os irmãos e irmãs lerem, que aí os irmãos não se cansam de só ouvir-me, tá? E durante o estudo, irmãos, se os irmãos quiserem aproveitar em alguma coisa também, fique à vontade, tá? Livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo do 1 ao 5, quem achou, pode ler um irmão, uma irmã, lê um, o outro lê o outro, e assim todos participamos. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém, experimentar Salomão enigmas, com um rosto grande, contínuo de caminhos carregados, especiais, ouro em abundância e pedras preciosas. Veio a Salomão, falou com ele tudo que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificava, e as iguarias. E as iguarias da sua mesa é o assentar dos seus servos, é o estar dos seus criados, e os vestidos deles, dos seus copeiros e os vestidos deles, e a sua subida pela qual subia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Versículo 3. Lendo esse texto para os irmãos verem uma coisa interessante. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E Deus disse: olha, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar, além de sabedoria, muita riqueza, muitos bens. E aqui nós vemos que Deus deu tanta sabedoria para ele, que Salomão edificou a casa de Deus, edificou a casa real, a casa do rei, e a fama dele esparramou por todos os lugares, porque ele foi um homem muito sábio, e as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a sabedoria dele. Só que o texto, essa parte que eu peguei dos irmãos aqui, diz assim, que essa rainha de Sabá, ela veio para visitá-lo, trouxe muitos bens, especiarias, perfumes, ouro, prata, vários bens para eles, que eram um costume, né, levar para o rei, presentes. E diz assim, que Salomão explicou, versículo 2, Salomão explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculto que Salomão não declarasse. Tudo que foi perguntado, ele sabia, porque Deus deu sabedoria para ele. Aí no versículo 3 diz assim, vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, o que chamou a atenção, que a rainha ficou impressionada, sabedoria de Salomão, a casa que ele edificou, as iguarias da sua mesa, ou seja, a comida que era colocada na mesa era diferente. O que mais? O assentar dos seus servos, os seus criados, a maneira que eles se assentavam, o estar dos seus criados, a maneira que os criados postavam, que estavam, a maneira que eles estavam, as roupas deles, os copeiros, as vestes deles, a sua subida, da maneira que ele ia para a casa do Senhor, ficou como fora de si. Então veja que tudo chamou a atenção dela, inclusive não só Salomão, a glória da casa, a sabedoria de Salomão, mas ela prestou atenção, inclusive, nos criados. E aí ela percebeu que a maneira de eles estarem, a maneira que eles se vestiam, era diferente do que ela já tinha conhecido. Os irmãos conseguem perceber isso na nossa vida?
a maneira de nós estar. Veja que o próprio Salomão diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos despreocupar de todas as outras coisas. Guardar o pé, como nós já ouvimos as pessoas às vezes ilustrar, não é você catar uma caixinha de sapato e colocar o seu pé dentro da caixinha de sapato, o meu pé está guardado. Não é isso. Significa ter reverência na casa de Deus. Não é entrar, sair o tempo todo, brincar, não, é ter reverência. Então, a maneira de estar precisa chamar atenção. O que mais chama atenção? A nossa sabedoria como servo de Deus. O que mais chama atenção? A maneira que nós portamos, as maneiras que nós vestimos. Assim como a rainha, e no seu reino tinha muitos criados, mas era diferente ali de Salomão, porque a maneira que eles estavam era diferente. E nós, como servos de Deus, quando nós vemos aqui Malaquias, nós vamos ler no próximo texto, assim, olha, vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Não é aquela que diz que serve a Deus, existe uma diferença verdadeira em tudo, na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de proceder, na maneira de trajar, de tudo tem que ser diferente. Então muitas vezes a gente vê com preocupação, porque às vezes fala assim: a criança vem e faz bagunça no culto. Sim, criança faz, mas por que será que a criança faz bagunça no culto? Como será que ela foi treinada? Né? Porque significa que na casa dela ela vive de qualquer jeito. Quando ela sai para os lugares, os pais não se preocupam. Quando chega na casa de Deus também é a mesma coisa. Então a gente criança, eu sei que isso, eu sei, também não estou criticando, dizendo que é dessa forma, mas que a gente precisa ensinar, porque o que chamou a atenção da maneira de estar até dos criados de Salomão chamava a atenção. Ele via que era diferente. Ao entrar na casa de Deus, ela viu, olha, ao subir na casa do Senhor, ela ficou fora de si, a maneira que ele ia, o respeito que ele tinha, apesar dele ser rei. Então a gente vê que tudo isso faz parte do servo de Deus, a maneira de ser, de estar e de vestir também, que diz aqui, os trajes deles, as vestes deles eram diferentes, e ela ficou impressionada inclusive com isso. Será que as pessoas às vezes também ficam impressionadas conosco como servos de Deus, do lado positivo ou do lado negativo, né? Então a gente olha para cá, olha o que diz ainda no Velho Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 3. Deus está chamando a atenção do povo lá em Malaquias. É bom a gente lembrar disso, né? Que era uma chamada de atenção de Deus em relação aos sacerdotes, em relação ao povo. Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 3, a gente vai ler do 14 até o 18. Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 18. Apocalipse não, Malaquias, desculpa. Falei o último livro, né? Mas o último livro do Velho, não do Novo. Lute é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar diante do Senhor dos Exércitos. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como o seu filho e o servo. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Bom, o capítulo 3 de Malaquias, ele começa
fazendo grandes repreensões ali para o povo, no versículo 7, desde o dia vossos pais desviaste dos meus estatutos, né? E ele vai chamando atenção, e aqui no versículo que nós lemos, do 14, assim, vós dizeis, quantas pessoas, irmãos, que às vezes já chegaram a essa conclusão, assim, o que adianta eu ser crente, o que adianta eu ir na casa de Deus, o que adianta eu estar lá, sendo que a minha vida parece que não muda, parece que as coisas não dão certo, parece que não funciona, e desiste de servir ao Senhor Jesus. Os irmãos já devem ter conhecido alguns que desistiram, porque isso é inútil, não faz diferença. Eu servindo a Deus ou não servindo a Deus é a mesma coisa. Então ele não vê uma diferença. Mas aqui, se vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos que guardar os seus preceitos? Adiantou alguma coisa de guardar a palavra de Deus? Às vezes as pessoas assim, não, eu já fui professor da escola bíblica, eu já participei do coral, eu já participei na banda, eu já fiz isso, eu já fiz isso, não adiantou nada. Então o que adianta servir a Deus? E é isso que ele está falando aqui. Então ele vai dizendo assim, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam, o Senhor escapa. Quantas pessoas, às vezes tem pessoas que falam para mim, pastor, eu não entendo, a pessoa desvia da casa de Deus, vai lá para o mundo, ele prospera, a gente está aqui servindo a Deus, e é luta, e o outro está lá e está tudo tranquilo, né? E é isso, exatamente isso que Deus está repreendendo o povo através do profeta Malaquias, assim, olha, as pessoas estão assim, olha, é inútil servir a Deus, porque vemos lá o ímpio, ele se dá bem, ele se afasta, dá tudo certo para ele, te fica, come, e o Senhor não faz nada com ele. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, Deus só trata com filho. Então, a Bíblia fala, até diz assim, quem que é o pai que ele não repreende o seu filho? Tem algum pai que não repreende o seu filho? Agora o filho do outro ele não pode repreender, ele só pode repreender o seu filho. Então Deus também só trata com o seu filho. Aquele que está em pecado e Deus não chama a atenção dele, é uma coisa perigosa. Porque eu já ouvi irmão falar assim, olha, eu não sei, olha, eu vou lá, eu dou uma escorregadinha aqui, Deus já vai lá e me puxa a orelha, não dá nem tempo, Deus já repreende, amém, que coisa boa. E dura aquele outro que está em pecado um tempão e Deus não fala com ele. Porque Deus só trata com o filho. Então é importante a gente entender isso. Deus só trata com o seu filho. Aquele que não é filho, ele vai e faz e prospera, e o diabo dá riqueza, e dá isso, daquilo outro, ele está todo feliz. Então vou servir a Deus para quê? Mas ele diz no versículo 16, então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os teme ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Então eu falo assim, irmãos, olha, as pessoas estão lá, reclamam, não serve a Deus, não está nem aí, reclamam, abandonam, é inútil servir a Deus. Mas aqueles que temem a Deus e conversa, fala com seus companheiros, estão falando a respeito da palavra de Deus, Deus atenta, Deus ouve o que ele está falando, e há um memorial escrito diante dele. O que é um memorial? Uma coisa que é feita para lembrar, existe algo que para lembrar. Um tempo atrás fizeram ali uma reforma ali na Jerônimo Gonçalves, irmãos, lembram? Fizeram o Memorial das Palmeiras. Ninguém vai lembrar disso, né? Porque já não existe mais, já acabou. Arrancaram as fotos, picharam tudo lá. O que tinha no Memorial das Palmeiras? Fotos da antiga Avenida Jerônimo Gonçalves, como é que era antigamente. E aí as pessoas que passavam lá e via hoje, podiam ter noção de como é que era antes, porque tinha um memorial feito lá. Um tempo atrás, teve lá nos Estados Unidos, já faz bem tempo, né? Na verdade, a queda do World Trade Center, que caiu aquelas duas torres, foi feito um memorial com o nome das vítimas. O que é o memorial? Existe uma pedra, gravado todos os nomes das pessoas que morreram. Então, você, 20 anos depois, passa lá, está o nome das pessoas que morreram lá. Para que serve o memorial? Para lembrar. Então o que ele está dizendo assim? Olha, o Senhor, ele faz o memorial escrito. Deus escreve tudo que nós estamos falando. E ele está falando para que os temem ao Senhor, e para os que lembram do seu nome, Deus vai colocando tudo o que ele está falando. Então veja que aquilo que nós falamos, que conversamos com as pessoas, tem um memorial escrito. Deus está escrevendo, nada escapa dos olhos de Deus. E eles são
meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, né, então está falando exatamente do arrebatamento da igreja, farei para mim um particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vai ser poupado, não vai ser lançado no lago de fogo, vai estar servindo a Deus. E ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Porque lá realmente nesse dia será separado. Irmãos, mas esse texto eu acho então interessante, porque não é só para esse momento, embora os textos que nós vemos, as profecias, elas se cumprem, né, em um momento específico, mas ela tem aplicação para muito do tempo. Hoje ainda a gente pode ver a diferença dos que servem a Deus e que não servem. As pessoas olhando para nós, eles sabem se nós servimos a Deus ou não. Às vezes as pessoas olham para a gente: se você é crente, não é? É porque parece ser crente. Outro, eu já falei para os irmãos um tempo atrás, eu estava numa loja com minha esposa, a vendedora que estava lá veio atender tudo: olha, vocês são crentes, né, tal, sou, tal. Ela falou: eu não pareço, mas eu também sou, viu? Né? Então achei interessante, porque ela falou, né? A gente não falou nada para ela, eu não pareço, mas eu sou, né? Então veja que o que parece, então fica estampado, você vê a diferença. Então ela olhando e viu assim e falou: eu não estou parecendo, né? Vocês parecem, eu não estou parecendo. Então é importante, porque se ela percebia isso, outros também percebem quando olha para a gente. Então é isso que ele está falando aqui. E a gente olhando para isso, bom, nós falamos aqui de Salomão, né, a respeito dos trajes dos seus servos, e vemos, irmãos, existe um traje que foi feito para os cristãos. O que os irmãos acham? Biblicamente, é importante a gente ver que quando Deus fez o homem, fez a mulher e não havia pecado, não existia traje, não existia roupa. Eles estavam lá no Éden, tudo tranquilo. Quando eles desobedecem à voz de Deus, Deus então, aliás, eles primeiro constroem um traje, mas eles mesmos, ou seja, Adão, construindo o traje, quando ouve a voz de Deus, ele percebe que aquele traje não era adequado para estar na presença de Deus, e então Deus faz um outro traje para ele, lá em Gênesis. Então é muito interessante a gente ver isso, porque pessoas dizem assim: hoje a igreja, qual que é o cumprimento? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser daquela outra forma? Então é importante a gente ver o Velho Testamento como sombra, a realidade é futura, a gente olhando o que Deus fez lá no passado para a gente compreender o futuro. A gente já falou, quando estávamos estudando escatologia, as profecias, né, dos últimos dias, a gente vê que Deus deixou para nós exemplos no Velho Testamento para que ele fosse cumprido no Novo Testamento, desde os dias da lei e tudo mais. E aqui nós vemos, vou pegar porções desse texto que está lá em Gênesis capítulo 3, que houve a queda do homem. Só lembrando, né, para os irmãos, a história: Deus constrói um jardim, coloca nesse jardim Adão, que estava sozinho. Depois Deus faz ele adormecer de uma das costelas. Lembrando os irmãos, qual que era a costela, direita ou esquerda? Qual que era a costela? Que Deus tirou uma das costelas de Adão para fazer Eva. Era a costela direita ou esquerda? A Bíblia não fala, tá? A Bíblia não fala, só para ver se os irmãos estão atentos. Eu falo aqui de uma das costelas, não sei, conta aí para ver de que lado está faltando, né? Aí você vai descobrir, né? Então, de uma das costelas Deus tirou, fez a mulher. Mas Deus deixou para ele o seguinte: olha, vocês podem comer de tudo, todos os frutos que estão aí, pode comer à vontade, somente de 2 árvores você não pode comer do fruto, o restante pode comer de tudo. E aí aparece lá o diabo tentando e diz para ele assim: ofereceu para a mulher: come desse fruto que é bom. E ela diz assim: não, eu não posso comer desse fruto, porque Deus falou que o dia que eu comer eu vou morrer. Ele já falou: não, que nada, o dia que você comer, além de você não morrer, você vai ficar tão sábio igual a Deus, não é? Estou contando a história a meu ver, tá? Tem um pouquinho de diferença do que está. Vão falar: eu estava lendo, não estava com essas palavras, mas era isso, né? E aí ela vai, comeu, levou para Adão, e Adão comeu também, desobedeceu a Deus.
E quando ele desobedece a Deus, a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus passava lá e conversava com Adão, todos os dias, né? E aí nesse dia também, né, Deus vai passar para conversar com eles, mas antes até de Deus passar, os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus, sem roupa. E está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Alguém quer achar? Ler para mim, por favor? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem, aqui foi o momento que comeram e perceberam que estava nu. Essa palavra cozeram significa não foi cozida, foi costurada. A palavra cozer, no português, inclusive um pouquinho mais antigo, significava cozer, era costurar. Então diz assim, quando os olhos deles foram abertos, conheceram, que até então não sabiam, né, não tinha conhecimento, eram inocentes, e costuraram, fizeram para si aventais com folhas de figueira. Bom, então se eles fizeram aventais e se cobriram, ou pelo menos as partes íntimas, então eles já estavam cobertos, foi a roupa que eles fez. E aí eles se sentiram confortável. Foi isso? Não. Deus, quando passa na viração do dia, né, está no capítulo 3 mesmo, nós só não vamos ler, que não tem tempo, irmãos, fica com a leitura para casa. E diz que na viração do dia, Deus passa e Adão não está no lugar de costume. E Deus chama: Adão, Adão, onde você está, Adão? Né? Lógico que Deus sabia onde Adão estava, Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes Ele pergunta para ver o que a gente fala, né? A gente fala assim, mas por que Deus está perguntando isso? Ele sabe, mas para ver o que a gente vai responder, né? Então Deus perguntou para Adão: Adão, onde você está, Adão? E também nas minhas palavras, tá, irmãos? A gente vai ler o texto aqui, mas nas minhas palavras assim: Senhor, então eu estou escondido aqui porque não dá para me apresentar diante de Ti. O que aconteceu, Adão? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, eu estava aqui tranquilo, mulher veio e me tirou o rapaz, né? Os irmãos percebem que até hoje, quando nós pecamos, fazemos alguma coisa errada, é tão difícil a gente reconhecer que nós erramos, que a gente fica tentando arrumar desculpa. Adão foi a mesma coisa, né? Olha, ele podia simplesmente dizer: Senhor, eu pequei. Ele falou: então, o Senhor sabe o que foi? A mulher, olha, eu nem queria comer. Não está escrito isso não, tá? Estou só fazendo uma elaboração. Não vou falar, estava lendo, não está escrito isso, não está. A gente pensando, mas a mulher que o Senhor me deu, foi lá, me ofereceu, insistiu e falou para mim que eu tinha de comer, eu fui lá e comi. E aí, irmãos, o que eu estou mostrando para os irmãos, que assim, adianta a gente ficar dando desculpa? Não, a responsabilidade é nossa, não adianta ficar procurando o culpado. A maior parte das vezes a gente fica tentando achar culpado em vez de assumir a responsabilidade. E aqui então, quando ele diz que pecou, estava escondido, né? Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. Adão, mas quem foi que te mostrou a tua nudez? Senhor, a mulher, né? Houve toda essa conversa. E aí então, antes de Deus expulsá-lo do jardim, antes de Deus penalizá-lo com multiplicação de dores e tudo mais, do suor do rosto, ele teria que comer o fruto. No versículo 21, Deus então desconsidera o avental feito de folha de figueira. Então o próprio Deus faz a primeira veste para eles. Qual foi a veste que Deus fez? Lá em Gênesis 3, 21. Mandei o livro, achei bastante. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher. Deus fez para Adão e para Eva o que? Túnicas de peles. O primeiro traje de pele de animal foi feito por Deus. Às vezes vê lá, né, na cidade da moda, as pessoas usam trajes de pele que está na moda. Não, o primeiro traje de pele foi feito por Deus para Adão e para Eva, ou seja, para ambos. Deus fez túnicas para eles e o vestiu. A pergunta que nós fazemos aqui então é a seguinte:
por causa do pecado, qual foi o comprimento da roupa que Deus fez para Adão e para Eva? Uma veste que deixou de fora as mãos, os pés e a cabeça. O resto do corpo, todo o corpo foi coberto. Túnica é uma veste longa que cobre até os punhos e vai até nos pés lá embaixo. Deus fez uma roupa comprida, longa, para homem e para mulher. Ora, se a lei é sombra, né, a realidade está para nós, qual que é o traje que nós devemos usar hoje? Irmãos, pensando se nós queremos ir para o céu, né? Tem alguém que quer ir para o céu aqui? Quem quer morar no céu? Qual que é o traje do morador do céu? Uma vez o pastor Luiz disse assim: olha, pensa, se você estivesse no céu e no céu tivesse um guarda-roupa, que tipo de roupa teria no guarda-roupa do céu? Como é que a gente sabe? Ele fala: pastor, como é que eu vou saber? Eu nunca fui lá no céu, mas Deus fez essa veste aqui. E nós vamos ver então alguns outros textos ainda do Velho Testamento, depois a gente vai caminhando para o Novo, tá bom? Sim. Adão foi lá e fez aventais para ele, certo? E aqui fala que fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de pele, Deus vestiu. Sim. Tá, Deus não era carne, era Deus. E ele falou com Adão e Eva para eles se construírem a túnica nesse caso? Veja, no versículo 3 ele não dá detalhes, só diz que Deus fez. Então assim, Deus foi lá, pegou na mão e costurou? Não foi desse jeito, porque não tinha mão, é espírito. Mas eu imagino, e agora é a imaginação minha, eles vão dizer assim: olha, como é que Deus fez o mundo? Deus fez a terra? Fez. Deus fez tudo? Fez. Como é que Deus fez? E disse Deus: haja e houve. Muito provavelmente, estou falando provavelmente que a Bíblia não fala, diz assim: olha, exista a veste para Adão e para Eva. E houve. Existiu, estava lá. Porque não fala que Deus matou animal nenhum, não fala que Deus matou o animal, tirou a pele para depois fazer a veste. Só diz assim: e o Senhor fez túnica de pele para eles. Como? Não tem detalhe. Como não tem detalhe, a gente às vezes faz alguma elucubração mental, raciocina o que a gente pensa. Sim. Não lembra, por exemplo, quando Elias estava fugindo de Jezabel, o anjo tocou do lado e acordou ele, que ele estava dormindo. Quando ele acorda do lado, o que ele encontra? Um pão assado na brasa e uma botija de água. Olha, quem colocou aquela brasa, aquele botijo de água? Fala: o anjo colocou. Eu não sei, o anjo fala que o anjo acordou ele, diz: come, está aí. Como é que foi feito? Não sei. Como é que foi feita a roupa de Adão e Eva? Não sei, mas Deus fez. Então, se ele fez o mundo com a sua palavra, eu acredito que com a palavra dele isso vai existir. Pode ser que ele tenha dado o modelo para ele, mandou ele matar o animal, pode, mas a Bíblia não fala. Então fala que Deus fez. Pastor, em questão das vestes, eu costumo dizer, quando eu vou ensinar as crianças, que primeiro por obediência, ser obediente a Deus, por isso devemos andar assim, mas também para sermos diferentes, ser luz, ainda mais nos dias de hoje, Então, é certo dizer que as vestes servem também de testemunho? Sim, do que ele quis. Tem uma diferença dos que servem a Deus. Deus, quando chamou a nação de Israel, é para ser diferente da dos outros. A igreja é diferente. Então, assim, é um testemunho para o mundo. Vós sois minhas testemunhas, é uma testemunha. As testemunhas são diferentes. Nós nos portamos. Lembra a oração do Pai Nosso? Assim na terra como no céu, de Jesus que falou. Então, quando nós vemos,
Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, mas os irmãos sabem que o tabernáculo e o templo é figura do que existe no céu? Os irmãos já leram sobre isso? Então, é figura do que está no céu. Então, a divisão que é feita, então, por que o terceiro céu? O tabernáculo, o templo tinha 3 divisões, né? Então assim, era uma figura do que estava no céu. Então quando a gente vê para cá, eu vou só citar para a gente pensar, o que existe no céu? A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todas as descrições bíblicas ou aparições bíblicas, que alguém pode chamar de teofonia, que é o próprio Cristo que apareceu para as pessoas, todas elas, como os anjos estavam vestidos, todas de vestes longas. Irmãos, tem um texto que é bastante interessante, quando as mulheres chegaram no templo no túmulo de Jesus, não encontraram, mas estava lá um anjo. Se os irmãos lerem a descrição da roupa do anjo, como é que eram? Era uma roupa resplandecente, longa, todas elas. Todas as aparições de anjos que os irmãos vão ver, não vão encontrar nenhuma de roupa curta. Nenhuma. Quando eu falo em testemunho, é assim, às vezes, muitas vezes até sem a gente precisar falar. Eu vou dar um exemplo de hoje. Eu levei as crianças no Sesc ali, e tem brinquedo, tem parque, tem piscina, e eles gostam. E aí eu falei, eu vou ficar até o médico chegar, porque tem que fazer um exame, porque como é uma piscina pública, vai várias pessoas, né? Eles fazem, na verdade eles não fazem exame nenhum, eles só olham para ver se você não tem alguma pereba no corpo e tal. E aí no momento que a gente estava ali na fila, ele abria a porta e falava assim para as moças que estavam de short, tem que tirar a blusa e tem que tirar o short, ou seja, tem que ficar de biquíni. E eu ali esperando, né, de saia e de manga longa, que hoje em dia até existe saia com pano que eles permitem entrar na piscina e manga longa que eles permitem entrar na piscina. Então eu estava com a minha blusa de proteção e de uma saia longa. E as crianças estavam com veste de nadar e eu precisava fazer o exame para eles poderem nadar. E aí foi aí teve umas moças lá que ele ficou até nervoso, falou assim, ó, se vier de short, eu nem preciso entrar, porque eu não vou examinar de short. E eu ali esperando, né? Aí a hora que chegou a minha vez, ele falou assim, ô mãe, é só as crianças, você não vai fazer o exame? Eu falei assim, olha, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu não vou ficar dessa forma. Eu falei só assim pra ele. E aí ele falou, tudo bem, entra. Aí ele mandou eu entrar, nem olhou direito para as crianças, foi lá, autorizou e falou, pode ir lá levar as crianças na piscina. Então, assim, eu não precisei nem ficar falando muito. A partir do momento que eu falei, eu sou cristã, ele não insistiu que eu ficasse da mesma forma que aquelas pessoas estavam ficando. E teve gente até que saiu da fila porque não queria ficar de biquíni, desistiram do exame. E aí, o que aconteceu depois, que a hora que nós entramos, aí tem a piscina de adulto e de criança. E aí eu fui levar as crianças e tinha 2 mulheres, um casal de mulheres, dentro da piscina de crianças, né? Que eu até não entendi porque elas estavam lá. Mas eu também não precisei abrir minha boca. No momento que meu filho entrou, minha filha entrou e eu entrei lá para ficar cuidando dela, elas se incomodaram e saíram e foram embora. Então assim, eu não precisei falar nada, porque eu também não queria que meu filho ficasse vendo esse tipo de coisa. Sim. Mas eu não precisei abrir a minha boca, porque pela minha veste, elas já sabem, né? Porque as pessoas que andam dessa forma sabem que é errado, né? Eles não estão aí no erro, eles sabem, aí falam aí na internet, eles sabem que eles são errados. Então no momento que a gente entrou, elas logo saíram, ainda ficou olhando de cara feia para mim. Eu permaneci porque ali é um lugar público e eu posso ficar ali com os meus filhos. Então eu fiquei e eles se retiraram. Então, o que nós vemos aqui, a vós é concedido o direito de sofrer também por amor de Cristo, sofrer inclusive discriminação, mas ninguém, no caso médico, não pode discriminar ninguém pela sua crença, tá? Olha, é regra, ok, mas por causa da sua crença não pode ser discriminado, né? O grande problema que nós temos hoje é isso, quando a pessoa vai trabalhar assim, olha, a mulher tem que usar calça comprida, mas eu não uso, porque lá na igreja que eu vou, não pode. Não, você é o problema da sua igreja, mas aqui você tem que fazer. Agora vocês, não, eu não vou porque por causa da minha fé em Cristo, ele não pode mandar você fazer, entendeu? Por causa da sua fé. Então a gente olha para cá e vê assim, questão de testemunho, sim, as pessoas olham e vê, mas veja que Deus, quando entrou o pecado, olha, os que são dele, você não pode ficar mostrando seu corpo. Mas só os braços, a roupa que Deus fez, não.
Os anjos mostram, né? Os anjos estão com as pernas de fora, os anjos estão com as roupas agarradas. Não, você não vai ver nenhuma dessas. É aqui que a Bíblia fala, tá? Então serve de testemunho, mas serve para mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, ver da vez a diferença. É tão interessante que a irmã falou ali, vocês vão pegar aqui no Brasil, qualquer lugar, quando entra uma pessoa muçulmana, por exemplo, o homem não, mas a mulher, entrou uma mulher muçulmana, você sabe que ela é muçulmana. Por quê? Ela está com o véu dela na cabeça, no rosto, depende do que ela quer, ela não tira em lugar público. Mas lá não está o rabino, lá não está ninguém para condenar ela. Por que ela faz daquela forma? Ela não pode desagradar Allah. Allah está vendo para ela, tá vendo? Então a gente diz assim, mas eu posso desagradar a Deus? Não, não posso. Então é muito interessante isso. Olha, o traje diz quem você é. Igual você falou, chegou lá, o pessoal estava lá tudo à vontade, chegou lá, incomoda, né? Por quê? Porque é servo de Deus. O servo de Deus incomoda as pessoas, né? Porque é luz, luz atrapalha a treva, né? Se a pessoa quer usar a droga dele, ele não quer ficar no claro, ele quer ficar no escuro. É assim que funciona. Quando a pessoa está deprimida, ela não quer ficar na luz, ela quer ficar no escuro. Depressão é diabólico, não estou dizendo isso, estou dizendo que é uma doença, mas que a pessoa quer ficar no escuro. Então, a luz atrapalha as trevas. Então, não deixa a sua luz apagar. Quem é que pega uma lâmpada e põe no alqueire, que esconde debaixo da mesa? Quantos dos irmãos aqui construíram a casa, em vez de colocar o bocal no teto, colocaram no chão? Se tem é para enfeite, né? Mas para iluminação é no teto. A iluminação que é colocada no chão é para jogar um reflexo, dá um efeito, mas a iluminação fica no alto, é o que a Bíblia fala, tá bom? Muito bem, então Deus fez essa roupa por causa do pecado, né? Quando a Bíblia fala, irmãos, eu volto a dizer, existe um problema, né, nos tempos que nós vivemos, porque até os anos 90, 2000 talvez, era muito simples, você entendia o que era uma roupa de noiva, né? O que era roupa de noiva? Como é que uma noiva se vestia? Branco, longo, véu e grinalda. Hoje mudou, hoje é o que quiserem, né? Mas antes era. Então o grande problema é que as pessoas vão perdendo a referência, e é o que o diabo faz muito bem. Eu lembro que um dia eu conversava com irmãos e disse, olha, lá nos anos 80 e pouco, eu estudava ali no centro, e uma vez eu saindo, saí da escola, peguei, tinha um terminal ali para pegar o ônibus, os irmãos lembram, pegava o trólebus ali na Praça 15, e lá dentro, num lugar fechado, e tinha lá um casal homossexual, e na época surgiu a maior gozação, tiraram o maior sarro deles, e era uma coisa normal de se fazer, porque não era normal. Com o passar dos anos, de lá para cá, o que o diabo foi fazendo? O diabo foi colocando nos filmes, nas novelas, na série. Hoje dificilmente você vê um programa de televisão que não tenha homossexual. O diabo foi trabalhando ao decorrer desses 20, 30 anos, e hoje é normal, ninguém estranha mais. Então o diabo ele começa trabalhando, fazendo aos poucos. E eu falei aqui para os irmãos porque o traje da noiva lá atrás era desse jeito, hoje é qualquer jeito. Então quando nós olhamos aqui a Bíblia, ele diz lá em Isaías 49, 18, vamos lá. Isaías 49, 18, é lógico que é uma profecia, ele não está falando exatamente de uma veste, mas de uma coisa mais profética, mas que serve para nós também, que ele está usando uma figura, uma palavra que todo mundo entendia, né? Como um ornamento, se mirás nele como noivo.
olha o que ele está dizendo: levanta os teus olhos ao redor, olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Olha, qual que era a figura que Deus estava mostrando? Ele não estava falando exatamente para homem e mulher usar vestido de noiva, não era isso, uma figura que ele estava usando de pureza. Mas o que está colocando aqui para o povo? Olha, a figura que tinha era veste de noiva. Veste de noiva era branca e longa, simbolizando branca como pureza, mas o longa também como decência. Então, o que ele estava falando, ainda que uma linguagem profética, espiritual, mas a figura que foi utilizada de um traje de noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo, e como noiva de Cristo, ela precisa parecer noiva. Tanto é que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 5, é isso? Efésios 5, 22, eu acho, ele falando a respeito da noiva, que ele menciona lá, acho que é Efésios 5 mesmo, se eu não estiver enganado, dá uma verificada para mim se eu não estou falando errado, mas ele fala assim que ele faz a comparação entre Cristo e a igreja, falando do marido e da mulher. Ele não está falando exatamente de homem e de mulher, mas comparando. Grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Cristo o noivo, a igreja a noiva. Por isso que nós vemos aqui esta figura de vestes brancas, puras, decentes, trajando dessa forma. A igreja, irmãos, precisa ser pura e decente em toda maneira de ver, e inclusive a gente vai perceber nas vestes que foi deixada por Deus, principalmente lá atrás. Não existe comprimento, você vai perceber que existe, não é o bom senso não, Deus colocou de forma diferente mesmo, E Paulo inclusive fala a respeito disso, que ele estava preparando para apresentar uma noiva pura, a saber, Cristo, Então a igreja como noiva. E aqui essa frase que ele utiliza aqui, a gente tem em mente, eu estou falando para os irmãos que com o passar do tempo fica complicado, porque as novas gerações não vão entender o que está dizendo aqui, porque as noivas perdeu-se a referência. Antigamente não, existia, todo mundo sabia que noiva era veste longa, era veste branca, véu, grinalda, era assim que comparava a noiva. Então, pureza e decência, era isso que ele estava tratando. E ainda, no livro de Deuteronômio, quando foi dado a lei, às vezes as pessoas dizem, o sacerdote usava roupa diferente. A gente vai ler inclusive do sacerdote também usava calça, tá? Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, Deus lá na lei, como sombra ainda para a nação de Israel, ele deixa bem claro que na nação de Israel, que era uma nação diferente dos outros povos, precisava ter uma diferença, inclusive da veste. Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestido de homem, e nem vestirá de homem o traje de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Veja que para a nação de Israel, ele deixa bem claro, não haverá roupa de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher. Então ele está deixando claro que existe roupa de homem, roupa de mulher. Qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. O que significa a palavra abominação? Repudiável, coisa horrível. Deus é uma coisa terrível para Deus. Então ele deixa bem claro que para a nação de Israel e para a igreja também é a mesma coisa. Olha, não pode existir roupa de homem na mulher e nem ao contrário. Então a mulher precisa vestir roupa de mulher, o homem precisa vestir roupa de homem. É isso que está aqui. Alguém pode dizer, não, mas na nação cultural, de país, isso, daquilo outro, e começa arrumando algum destaque. Mas os irmãos perceberem aqui, os irmãos vai ficar muito claro e ver que a roupa, a calça comprida, ela sempre foi roupa de homem. Quando que ela se tornou roupa de mulher?
por volta dos anos 50, 60, com dois movimentos. O primeiro deles, Revolução Feminista, as mulheres procurando os direitos, ter os mesmos direitos que os homens. Então, uma revolução feminista que levou à igualdade, na época que elas não tinham direito de votar, na época que não tinham direito a muitas coisas, né? Então elas foram procurando ter os seus direitos, inclusive o direito de trabalhar fora. Às vezes as mulheres reclamam, porque eu trabalhei, cheguei em casa cansado, meu marido me ajudou. Ela que fez a revolução querendo trabalhar fora. Os homens não fizeram nenhuma revolução machista querendo limpar a casa, e às vezes tem que limpar, né? Mas só para dizer para os irmãos que as mulheres que procuraram isso nas suas revoluções, tá bom? Não sou machista, não, irmãos, tá? Só colocando para os irmãos que as mulheres que revolucionaram. E aí, em consequência disso, as mulheres trabalhando para fora, indo para as fábricas, nós tivemos um segundo evento que aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, começou também nos Estados Unidos a faltar mão de obra, homens para ir trabalhar no exército. E aí começaram a recrutar também mulheres. E no meio dessa revolução, no meio do recrutamento de soldadas, né, para que pudesse estar auxiliando os soldados ali, não é que ela ia para a frente de batalha, nem tinha cargos de alta patente, não era isso, mas que ela fazia outros trabalhos burocráticos, começou a entrar no exército americano e também nesse meio que começou a usar calça comprida. Até então não existia calça comprida em lugar nenhum no mundo para a mulher. Em lugar nenhum no mundo? Não. Os irmãos podem procurar na história. A calça comprida para a mulher surgiu nos anos 50, 60, nesses dois eventos, primeiro na Revolução Feminista, depois na Segunda Guerra Mundial, e depois, na sequência, surgiu também os estilistas franceses, na moda francesa e os países da moda, que foi colocando a mulheres vestidas de calça comprida e foi se lançando. Até então os irmãos não vão achar na história mulheres que usavam a calça comprida. Isso era determinante. Homem usava a calça comprida, mulher saia ou vestido, tá? Então eu estou colocando, já 9h30, né? Eu estou achando que é umas 9 horas ainda, né? É tão bom a gente estar aqui conversando, né, irmãos, falando a respeito da palavra de Deus, que a gente nem vê a hora passando aqui. Mas só para dizer para os irmãos, e a gente procurar depois com maiores detalhes, pode trazendo para os irmãos, não havia até então calça comprida para mulher, somente no final do século XIX para o século XX que foi criada calça comprida para a mulher, tá bom? A gente volta a falar disso que eu achei que era mais cedo aqui, não estava nem olhando para o relógio aqui, né? Olhei para o relógio ali, agora a gente assustou um pouquinho. Bom, a gente volta a falar a respeito desse texto aqui, ó. Aqui eu parei, a gente volta daqui. Desse texto que nós estamos falando aqui, irmãos, até aqui, os irmãos querem fazer alguma pergunta, colocação? Empresas que a gente trabalha e eles oferecem uniforme que muda, não tem outro uniforme. Sim. Também da mesma forma, se o irmão chegar lá e dizer assim, olha, e nós temos inclusive lugares que a pessoa chegou e disse, olha, eu sou cristão, eu só uso manga longa, e a empresa fazer para o funcionário, não tem problema. É mais complicado onde as pessoas trabalham com torno, né, por causa de prender, mas se não é esse caso, normalmente as empresas, se você for lá e diz, olha, eu sou cristão, por causa da minha fé, eu só uso manga longa, as empresas normalmente, porque essa questão que não pode ter discriminação pela sua fé, eles acabam fornecendo. E, inclusive nós temos exemplo de irmãos que assim, a empresa não tinha, ele foi lá, conversou e o patrão achou tão bonito que passou para os outros não gostaram muito, né? Mas ficou melhor de manga longa. Tem exemplos de empresas que aconteceu dessa forma e a empresa achou melhor adotar manga longa para todos que acharam mais bonito, né? Então veja que primeiro oração a Deus, temor a Deus, e depois que a irmã falou, olha, vai lá no clube, não posso usar, não pode, não, pode, na verdade pode, por causa do servo de Deus, desde que a gente defenda a nossa fé, né? Mas olha, eu tenho que trabalhar dessa forma, porque eu sou servo de Deus e Deus, por causa da minha fé, eu não uso, amém.
né? Você não pode ser discriminado pela sua fé. Amém? Além, Fernando, não há mais colocações. Que Deus abençoe os irmãos. A gente volta a falar um pouquinho, inclusive traz um pouquinho da história para os irmãos da Revolução, do início dessas roupas todas, para estar trazendo para os irmãos, aqueles que não têm conhecimento, de onde surgiu. E os irmãos aproveitem também, existe o Dr. Google, né, que ele explica muita coisa. Os irmãos vão encontrar quando surgiu isso. Deus abençoe os irmãos. E o problema, assim, eu estou falando de calça para homem, né, mas é calça para homem, né, então está mudando-se também o conceito, e os estilistas estão cada vez mais, como o mundo está se tornando afeminado, está difícil encontrar calça para homem, né? Estão fazendo roupas para homens não tão homens assim, mais afeminados. Então é preciso tomar bastante cuidado em relação a isso, né? Porque o que está ficando de lado é o pudor, e está entrando a sensualidade cada vez mais. Então a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? E a gente volta a falar disso nos próximos dias. Que Deus abençoe. Eu convido o pastor Oswaldo para poder fazer a oração final e dar a bênção final, e agradecemos a todos.